Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação que as pessoas deixavam, algumas deixavam a simplicidade de Jesus, né, irmãos? Quando o cristão enjoa de ler a Bíblia, quando ele enjoa de cultos, quando ele vai deixando de orar, ou quando ele cai em costumes religiosos e vai deixando o fervor, infelizmente se afasta da bênção e não percebe. Então, na simplicidade, pessoal, na simplicidade, feche seus olhos, põe as mãos assim no seu peito. Senhor nosso Deus, sabemos, Senhor, Pai, da importância de teu povo, um povo estar reunido em teu nome. O Senhor chega a falar de 2 ou 3 reunidos em teu nome. E o Senhor diz: porque onde estiverem reunidos 2 ou 3 de vós, onde estiverdes juntos, o Senhor diz, aí estou eu. O Senhor diz, em meu nome, no nome do Senhor, para que o teu Espírito Santo opere, para que o Senhor venha a dirigir, a guiar a vida de cada um. E Senhor, nós agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos ensinado e nos tem feito. E reconhecemos, Senhor, que desde o ar atmosférico que respiramos, a água que bebemos, os alimentos que sustentam o nosso corpo físico, tudo foi criado pelo Senhor. E muito mais, Pai. As tuas atenções, como um Pai amoroso, como um Deus zeloso. Então, Senhor, estamos diante do Senhor. Vem, Santo Espírito, para abrir o entendimento, para que o enfermo seja curado, para que cada um que te busca receba e desfrute, Senhor, da tua bênção. Nosso Deus, dos teus cuidados. Pai, é o nosso pedido, toma a tua direção. Fale conosco, que o Senhor encontre cada coração receptivo, aberto para o Senhor, Pai. Senhor nosso Deus, mais uma vez por tudo, nós agradecemos. Pai, o dom da vida é do Senhor. E o Senhor diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabemos que o Senhor não dorme, não cochila, não tosqueneja. Isso é maravilhoso. Porque quem lança sua confiança no Senhor, Pai, está verdadeiramente no teu abrigo, no teu esconderijo, na segurança que só o Senhor oferece. Jesus, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. O que nós fazemos agora, pessoal? Então vamos examinar o celular? Porque se tocar, pessoal, uma simples mensagem que te dá uma chamada lá, dá um toque, desliga da presença do Espírito Santo. Né? Como já sabemos o que é um culto, né? A Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus? Muito bem. Estamos hoje na 4ª semana sobre a fé. E iniciamos pela base, né? A base da fé. Com a pergunta, o que é a fé? Né? Então nós fomos lá na carta aos Hebreus, não abra agora. Né? Vamos avançar hoje. Vamos um pouquinho à frente. Então, o que é a fé? Então o Espírito Santo diz nas Escrituras, como mostramos, né? Todos viram que sabem, a maioria de vocês sabe muito bem. Então a fé é o firme, não é oscilante, fundamento das coisas que se esperam. O que as pessoas esperam? Quantas pessoas estão dentro de igreja, mas estão tão inseguras, estão temerosas, muitas estão apavoradas. Então nós temos observado, ouvido a palavra de Deus, para que não cometamos erros. Porque muitas vezes a falta da atenção devida, né, de coração bem aberto, o medo continua. E Deus diz, joga fora o medo, o perfeito amor lança o medo fora, não é isso que está escrito? Então a fé, ela não tem nada a ver com medo. Ela é o firme fundamento, fundações das coisas que se esperam. Depois a pergunta foi, como é que a fé vem? Aí o Espírito Santo na palavra, a Bíblia responde tudo, é Deus falando.
Diz que a fé, ela é permanente na palavra, quando o coração se abre, não é? E ela vem pelo ouvir. O apóstolo Paulo já diz que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então Deus, ele vai sondando cada coração para abrir o entendimento, mas segundo o interesse, né? O coração bem aberto. Porque muitas vezes, gente, o que você lê na Bíblia choca com a realidade que os olhos físicos veem. Quando você se depara com Jesus ressuscitando Lázaro, que estava com mau cheiro, em estado de decomposição, morto fazia 4 dias, o que você pensa? Você diz, não sei se dá para acreditar na Bíblia, não. Sim ou não? Vamos à realidade. Por quê? Porque a fé te põe num nível muito acima das coisas naturais. A fé te eleva ao sobrenatural. E quando o coração abre, por isso que Paulo disse que não se pode deixar a simplicidade de Cristo. Foi uma preocupação dele com os cristãos de Corinto, quando ele disse que ele estava preocupado que aquele povo que ele havia alcançado para Jesus se afastasse da simplicidade de Cristo. E às vezes a pessoa, ela deixa o seu racional trabalhar tanto dentro da lógica, que ela não consegue compreender o poder da fé, o sobrenatural. Como é que um tumor pode desaparecer? Poxa, está ali, é uma coisa física, se apalpa, se toca, é documentado, né? É fato comprovado, ciência comprova. Aí você começa a ouvir a palavra, você entra num campo tão superior a isso, que você diz, não há nada que Deus não possa fazer. Começou bem. Ele é Deus. Eu também não vejo Deus. Mas a partir do momento que alguém aceita Jesus, ele garante que ele vem morar naquele coração e naquela vida e não vai deixar mais. Só se a pessoa abandonar. Então, essa preocupação com a simplicidade. Jesus fez a mesma coisa. Jesus estava diante dos discípulos e diante de uma multidão. Ele viu uma criança, trouxe a criança para o meio, bem para o meio, na frente de todos que estavam lá, aquela multidão, e virou para eles e disse, olha, se vós não vos fizerdes, trazendo aqui para a linguagem simplificada, se vocês não se tornarem como essa criança simples para aceitar aquilo que se fala, vocês nunca vão entrar no céu. E nunca vão receber o poder do reino, ou seja, nunca desfrutarão do poder de Deus. Que é o reino de Deus aqui na terra, o reino do poder. Ou seja, vencer as adversidades, orar a Deus, né, e receber o socorro dele, respostas. Então tem que ser uma pessoa de coração simples. Essa é uma realidade, gente. Eu sempre uso esse exemplo, eu digo, fala para um legista que não crê em Jesus Cristo, que Jesus ressuscitou um morto que estava sepultado fazia 4 dias. Ele vai dizer, vocês crentes são loucos. Então, as coisas espirituais, elas têm de ser aceitas no coração, cridas, e não questionadas. Aliás, Jesus disse, olha, você vai e prega, ide pregar o evangelho, prega a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Está definido, resolvido. Mas quem não crer será condenado. Então não há espaço para ficar questionando, ou aceita ou rejeita. Bom, então nós vimos o que é a fé, a natureza da fé, como a fé vem, e o que é necessário fazer com ela quando ela surge no coração. O que é necessário fazer com a fé? Mas o que é fé? Então, é aquela certeza absoluta de que aquilo que Deus está falando é verdadeiro, que aquilo que Ele está prometendo vai chegar, vai chegar. Fé, então, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Alimentar uma fé, irmãos, é uma arte espiritual, porque os pensamentos, eles vão tentar contradizer isso. A necessidade de ouvir, receber no coração, assumir e alimentar. E daí em diante, mas tem mais alguma coisa que tem que ser feita. É necessário misturar a fé. Queria ouvir. Foi o que nós vimos semana passada.
misturar a fé com a palavra. Qual foi o exemplo que eu dei aqui? Eu disse, você tem uma jarra, e essa jarra está pela metade de água. Uma água filtradinha, limpinha. E você derrama ali dentro, você completa essa jarra com suco de uva. Você agora vai conseguir separar o suco de uva da água? Alguém vai conseguir essa façanha? Claro que não. Porque a mistura foi tão completa, foi tão bonita, foi tão perfeita, que tudo ali se tornou uma coisa só. Quando a palavra de Deus entra num coração, e aquela pessoa assume aquilo, ninguém tira Jesus de dentro dessa pessoa, ninguém tira aquela palavra, ninguém tira aquela promessa, ninguém tira aquele poder, ninguém tira aquele cuidado, e as pessoas não entendem. Então a fé, ela é o firme fundamento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela tem que ser misturada no coração, misturar a fé com a palavra, ou seja, aquela certeza naquilo que Deus fala. É aqui tudo simples, né? Graças a Deus. Mas agora, queremos ver essa fé em ação, que as coisas aconteçam. Então ela vai precisar de alguma coisa. Porque muita gente diz assim, eu tenho toda a fé do mundo. E muita gente bate no peito, eu tenho toda a fé. Mas de repente você olha e não vê nada de acontecimento bom. Doença não vai embora, não sai das dívidas, não conquista uma bênção. O que está acontecendo? Afinal, o que a fé precisa? Então vamos iniciar lá em Tiago, bem pertinho, lá no finalzinho de Hebreus. Como quem vai para o Apocalipse. No capítulo 2, no versículo 26. Isso. Na epístola de Tiago, no capítulo 2, no versículo 26. Quem lê comigo? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Eita! Ué, mas a gente ouve tanta gente boa, tanta gente religiosa, tanta gente boa dizer, não, a fé resolve tudo. A fé resolve tudo. Quem de vocês já fez o curso Fé? O missionário Soares explica o quê? Ele diz que a fé não remove um grão de areia. As pessoas dizem, a fé remove montanhas, não dizem? A fé remove montanhas. O missionário diz, a fé não remove um grão de areia. Porque ela precisa de quê? Está aqui, obras. Então, vamos ler de novo com um bom entendimento? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha aí. Então, a fé, para que ela opere, para que as coisas aconteçam, ela precisa de obras. É isso que está escrito? E a comparação que o Espírito Santo faz é com o morto, porque o Espírito saiu de dentro dele. O Espírito saiu de dentro do corpo, o corpo está morto. Conversa com o morto, fica esperando ele te responder. Ele não responde. Pede para ele se mexer, ele não se mexe. Diz a ele para parar de ficar deitado e se levantar logo. Ele não vai levantar. Ele não tem vida, ele não se mexe, ele não faz nada. Está vendo o engano no meio religioso a respeito da fé? Não, eu tenho toda a fé do mundo e a minha fé resolve qualquer coisa, mas não faz nada. Não tem atitudes em cima da fé. Então não houve a mistura. Mas e se houve, pastora? Não houve uma ação. Olha bem a comparação que o Espírito Santo faz.
A fé sem obras é morta. Assim como um corpo sem o espírito está morto. Não faz mais nada. Não tem som, não escuta, não fala, não anda, não se mexe, não faz nada. Nós vamos hoje ver algo lindo, extraordinário sobre fé. E você vai ver que o texto e o contexto não tem explicitamente a palavra fé, mas a fé está trabalhando ali como nunca. Dentre muitas pessoas que viveram da fé, ou que aprenderam a fé, e as escrituras relatam e mostram essas pessoas, nós vamos ver um homem, uma coisa tremenda. Que coisa foi a fé desse homem? Nós vamos entender então. No Evangelho de Lucas, vamos lá? Lucas, no capítulo 6, então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, acima do versículo 6, o título diz: a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada, ou seja, seca, sem vida. Uma das mãos sem vida. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Então, uma paradinha aqui. Aqui está a base de um entendimento maravilhoso, gente. E aconteceu também que em outro sábado entrou na sinagoga. Ponto, vírgula aqui, ponto e vírgula. Aconteceu também. Por que também? Porque Jesus já estava indo aos sábados a esta sinagoga. O que ele ia lá fazer? Bom, a princípio diz que ele estava ensinando. Então Jesus aos sábados ia na sinagoga e estava dando ensinamentos. Possivelmente Jesus estava numa sequência de ensinamentos, de entendimento. Ou seja, para que as pessoas aprendessem as coisas sobrenaturais, o poder de Deus, como se livrarem de problemas, né, como se livrariam deles. E ali estava um homem, esse homem que tinha a mão ressecada. Então diz que havia ali esse homem, ele estava ali, ou seja, ele frequentava a sinagoga. Então ele estava ouvindo Jesus e acompanhando o que Jesus estava ensinando. Ele estava aprendendo. Atenta comigo, por quê? É triste, gente, muita gente anda de igreja em igreja, ou até fica numa igreja, mas está sempre querendo que alguém opere milagre na sua vida. Não, quem tem o dom de cura porque eu preciso. Não, quem pode me ajudar nisso? Quem pode me ajudar naquilo? Você vai ver agora o que Jesus vai fazer. Bom, primeiramente os fariseus querem pegar Jesus e arrebentar com ele. E eles estão lá no meio só para isso. Eles não estão lá para ouvir, eles não estão lá para aprender, para aprender, né? Então, versículo 7. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Está vendo? Esses grupos aqui não estavam lá para aprender nada não, pessoal. É triste a gente pensar, né, que existem pessoas assim, não é? Uma presença como a presença de Jesus, e a pessoa não está lá para ouvir o que ele quer ensinar, ele que é o Senhor de tudo, conhecedor de todos os segredos, de todos os mistérios, que tem todo o poder em si, que, não é? Aquele que iria aqui nesse caso, que ele ainda iria ao Calvário, mas ele daria a morte, ressuscitaria, e nós sabemos que tudo isso aconteceu. Muito bem, mas Jesus então, ele estava indo aos sábados, estava ministrando ensinamentos, esse homem estava lá, estava ouvindo e aprendendo, ouvindo e entendendo, ouvindo e aprendendo. Vai chegar a vez dele agora. Versículo 8. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Eu vou voltar aqui no levanta-te, põe e fica em pé no meio. Olha só, gente. Então Jesus está numa sequência de ensinamentos. Esse homem está ouvindo,
com certeza, com toda atenção, está entendendo. Bom, ele tinha uma mão seca, mirrada, seca. Como será que esse homem se sentia em relação às outras pessoas? Olha, não são todas as pessoas que superam suas dificuldades para não se sentirem inferiores. Muita gente tem um complexo tenebroso de inferioridade. E a auto-baixa estima, a pessoa vai lá no fundo de poço e se sente literalmente arrebentada. Então ela não consegue se entrosar no meio, se sentir no meio, se sentir gente. Primeira coisa que Jesus fez com esse homem: levanta-te. Claro que não é o fato simplesmente de estar sentado e se colocar fisicamente de pé. Jesus está fazendo esse homem se levantar, levantando a autoestima dele. Talvez você pense assim, mas ele ainda tem a mão ressecada, Jesus está mostrando a ele que ele não é inferior a ninguém. Pode se levantar, ou seja, vamos ficar de pé, parar com essa vergonha, parar de se sentir inferior, vamos lá. E põe-te em pé no meio, ou seja, assume que você faz parte do meio do povo de Deus, de um povo salvo, de um povo que serve a Deus, de um povo que ouve a Deus, de um povo que reconhece o valor que tem para Deus. Gente, às vezes no mundo as pessoas são tão rejeitadas, tão achincalhadas, tão excluídas, que muita gente, pessoal, é só ver o que tem acontecido no mundo ao longo de anos: suicídios, depressão profunda, pessoas enclausuradas, pessoas que não se sentem amadas, pessoas que não têm um pensamento firme de eu existo porque Deus quis que eu existisse. Quanta gente pensa que é um acontecimento, acidente de percurso, ou seja, simplesmente aconteci. E aí, quando esses valores estão tão baixos, tão profundos, essa pessoa literalmente se sente excluída de qualquer meio. A primeira coisa que eu vejo Jesus fazer com esse homem é dizer: fica de pé, porque você tem tanto valor quanto qualquer um que está aqui. A segunda coisa, no meio, ou seja, você faz parte do meio. Você faz parte, você é do corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Às vezes as pessoas, irmãos, são excluídas até dentro da própria família. Por que surgiu a expressão ovelha negra? Por que essas expressões surgiram? Por causa das exclusões, dos ataques. Então o diabo trabalha muito para que pessoas se sintam inferiorizadas, principalmente quando tem alguma deficiência. Como eu disse, tem gente que supera, mas não são todos. Você vê que Jesus manda ele ficar em pé, ficar no meio, e você vê, e ele obedece. Olha só, e levantando-se, ele ficou em pé. Ele não estava ouvindo Jesus? Estava. Porque Jesus também entrou no sábado, naquele sábado, mas já tinha estado os outros sábados. Ele já tinha ouvido o suficiente para entender quem ele era, que Deus lhe dava atenção. Tanto que Jesus se dirigiu a ele. Enquanto cristão, irmãos, não se sentir verdadeiramente, valorizado por Deus, pelo preço que Jesus pagou, e não assumir sua posição de filho de Deus, o diabo pode sim massacrar essa pessoa. Quanta gente tem pensamentos tipo: não valho nada. Principalmente quando é excluída nos meios, família, às vezes, porque Satanás ele persegue pessoas das mais diversas formas. Se o diabo perceber que uma pessoa tem um sentimento de inferioridade, é ali que ele vai trabalhar. Mas para arrebentar mesmo, ele vai trabalhar. Se possível, acabar com aquela pessoa, mas para que ela fique enclausurada, para que ela viva envergonhada. E Jesus disse: não, levanta e fica em pé no meio. Ou seja, vamos lá, você está aqui porque você é de Deus, você está aqui porque você é importante, você está aqui porque você existe, e Deus quis que você existisse. Levanta-te e põe-te em pé no meio. Ou seja, você faz parte do corpo. Quando alguém se sente excluído, irmãos, isso é um problemão para Deus. Por quê? Porque fé é exatamente o contrário. Sou de Deus, Jesus me quis, pagou o preço da minha vida, derramou sangue por mim. Amém? Muito bem.
versículo de número... Então, e ele ficou em pé. Começa aqui, uma paradinha. Nós lemos que a fé sem obras... Jesus está mandando ele fazer duas coisas. Que ele fique em pé e se senta no meio, não é isso? E ele fez. Então ele já tem obras, não tem? Fez o que Jesus mandou. Muito bem. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Jesus sabia que era por causa do sábado, né? Judeu no sábado não faz nada, ele não pode andar 1 quilômetro, ele tem que viver num raio de menos de 900 metros por ali, resolver, mas não pode trabalhar, não pode fazer nada, tá bom. Olha só, gente, vamos ficar na simplicidade da palavra, hein? Jesus disse, ó, Deus não fez o homem para ser escravo do sábado, mas o sábado para o homem desfrutar. Mas vamos em frente. Bom, aí Jesus está sabendo que os fariseus e escribas que estão nessa reunião dele, estão ali desesperados para arrebentar com ele. Jesus logo se antecipou: escuta, vamos fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Já começou a quebrar todo mundo ali, né? Aí continua, é o 10. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, a mão lhe foi restituída sã como a outra. O e aqui entra como uma preposição, né? Ou seja, isso e aquilo, mais aquilo. Espera aí, pastor, eu não estou entendendo. Vai entender. Olha só. O homem não tem a mão ressecada, mirrada? Tem ou não tem? Como é que Jesus manda ele estender a mão? A fé sem obras? Mas como é que ele pode estender se a mão ainda não foi restituída? Só foi restituída depois que ele esticou. Ô pastora, deixa eu contar para vocês. A nossa equipe aqui é testemunha desse fato que eu vou te contar. Se tem algum de vocês que estava nesse culto ali no 699, eu não sei. Mas eu vou contar o fato, talvez alguém, se estava lá, vai se lembrar. Um pai trouxe uma filha porque um vizinho, membro da nossa igreja, insistiu muito. Porque a filha estava cursando a universidade e de repente começou a sentir uma fraqueza nas pernas. E aí foi parando de andar e por fim ficou em cima da cama. Disseram para a família que tinham feito alguma coisa e que a moça estava espiritualmente acorrentada, mas ela não conseguia andar. Ela passou meses em cima de uma cama. Matrícula na faculdade foi trancada, não saía mais da cama, 23 anos de idade. Com muita insistência do vizinho, esse pai resolveu, ele e a mãe, resolveram trazer a filha à igreja. Já eram de Jesus. Já eram evangélicos, vamos dizer assim. Ele trouxe a menina nos braços. E veio para a primeira fileira, ali no 699. A primeira fileira. Tem alguém aqui que lembra desse fato? A senhora lembra? Lembra? Sabe o que eu estou falando? Mais alguém? 3 pessoas? Estava lá? Estava lá? Trouxe a moça no colo. Sentou o pai bem na extremidade, a longarina, sentou, colocou a moça sentadinha e sentou a mãe ao lado. Não suportava a igreja pentecostal. Vocês são fanáticos, mas a necessidade trouxe a filha. Interessante, era o último culto do dia, o culto das 18 horas. 5 cultos lá. Alguém estava lá, era isso? Espaço pequenininho, já não estava cabendo, 5 cultos. Domingo. Era o último culto do domingo. O que eu estava pregando? Sobre cura. Eu estava pregando sobre o paralítico do tanque de Betesda. 5 cultos eu dei a mesma mensagem. E aí? Gente, meu coração estava fervendo. Mas fervendo, eu sabia que naquele momento o poder de Deus entrava em qualquer um e levantava qualquer um. Eu não sabia da história, só vi quando o pai entrou com a moça no colo. Gente, me deu uma ira contra o diabo, eu virei para a moça, olhei nos olhos dela, só nos olhos, nem para a mãe nem para o pai. Falei, moça, depois do culto, fiz a oração.
Como eu disse para você, meu coração estava fervendo. Eu sabia que Jesus podia fazer qualquer coisa, se alguém tivesse misturado a fé com a palavra, dentro do seu coração. Olhei para a moça e falei: moça, levanta. Se você visse o rosto do Pai, se você visse, você parava. Passei o olho e fiz de conta. Virei para a moça e falei a segunda vez. Falei: menina, levanta. Nada, ela nem se mexia. Gente, eu estava com meu coração queimando. Foi eu a terceira vez. Olhei nos olhos dela e falei: moça, eu estou te dizendo, levanta-te, levanta em nome de Jesus, porque você pode, em nome de Jesus. Ela fez, o pai abriu a boca e deu um grito: a senhora não está vendo que ela não pode? Eu entrei com ela no colo. Ah, pessoal, vocês podem ficar chateados comigo. Eu não estou falando com o senhor, eu estou falando com ela. Em nome de Jesus. Ela começou a se mexer. Vamos lá, deixa eu ver quem estava lá. Quem estava lá? Quem estava lá? Parece que eles têm medo de assumir as coisas. É muito engraçado. Vocês estavam lá? Estava lá, essa turma estava lá. Pessoal, eu só arreglava o olho. Gente, eu tinha certeza no meu coração que aquela palavra estava ali no fogo e Jesus estava ali para curar. Qualquer pessoa, não é só ela. Ela começou a ensaiar. Aí foi levantando, apoiada, o pai me olhando. Se vocês olhassem o rosto do pai. Se vocês olhassem o rosto do pai. Ela foi apoiada nas costas da longarina. Eu falei: moça, você pode, eu estou te dizendo, levanta em nome de Jesus e anda. Aí ela soltou a cadeira, ficou em pé. Ficou em pé. Aí ela vai para andar, o olhar do pai era para mim e para ela. O que ela está fazendo com a minha filha? E aí a menina foi, aí deu aquela balançada. Eu falei: você pode, você vai em nome de Jesus. E ela continuou. Falei: continue e não para. Continue e não para. Continue e não para. E lá foi ela, e lá foi ela, e lá foi ela. Eu falei: muito bem. O que eu fiz com a moça? Fala aqui perto. Eu fugi da imagem. O pessoal que está assistindo em casa não está pegando nada. O que eu fiz com ela? Eu fiz ela lá no fundo da igreja e dar uma volta inteira por trás das cadeiras todas, das longarinas. E ela deu uma volta, e deu uma volta devagarinho. E eu disse: dá a segunda volta, e você vai em nome de Jesus, usando o poder do nome. E lá foi ela. E na terceira volta, como é que ela estava? Quem viu? Quem viu? Estava andando normal. Normal. E aí? Eu fiz ela dar 5 voltas. Para quê? Para não dar uma brecha, para dizer: está curada, está curada. Essa moça podia ter perdido a bênção se ela desse ouvido ao pai. Os fariseus estavam nessa sinagoga. Ele vai curar no dia de sábado. Ele vai curar no dia de sábado. Jesus cura na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele cura em qualquer hora. Depende de tudo que você ouviu. O que é a fé? Como é que ela entra no coração? O que fazer com ela? Ela é fé de verdade? Porque se ela é fé, ela tem que ter obra. Porque a obra da fé opera. O que esse moço fez? Levanta-te. Ou seja, vamos lá, sai desse estado aí de cair, de coitadinho, de pobrezinho, de infelizinho. Fica de pé. E no meio, faz parte do meio do povo de Deus. No meio do corpo de Cristo está o fogo do Espírito Santo. No meio do corpo de Cristo está Jesus trabalhando. E aí agora Jesus diz para ele: vamos lá, estende a mão. Olha só, eu peço que vocês observem por quê. Bom, matematicamente a ordem dos fatores não altera o produto. Mas naquilo que Deus fala, nós temos que seguir a sequência do que Jesus está falando. Às vezes uma pessoa, irmãos, ela quer prosperar, mas ela não faz o que Jesus manda e ainda fica chateada quando escuta falar sobre dinheiro. Quando passa um aperto, a primeira coisa que ela faz é correr para o empréstimo. Ela não corre para Jesus para dizer: peraí,
Esse Deus criou esse universo e é dono de tudo. Esse Deus, Ele do nada criou todas as coisas. Ele sustentou Israel no deserto 40 anos. Espera aí. Está vendo, irmãos? Mas o justo viverá da fé. Quanta gente está no evangelho há anos e continua vivendo de empréstimos. E bate no peito e tem muita fé. Ou então diz assim, espera aí, só não conhece minha vida, não sabe quanto eu ganho, não sabe como é que eu vivo. O que você diz? Jesus dizia para esse homem com a mão mirrada, estende a mão. Jesus disse para ele, estende a mão. E diz aqui que ele estendeu. Eu vou ler de novo. Estende a mão. E ele assim o fez. E ele assim o fez. Mas como é que ele estende a mão se a mão era mirrada? Porque só depois é que diz a Bíblia, ó, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. O que você diz quando Jesus falou assim, Lázaro, vem para fora? Todo mundo podia gritar e berrar lá assim, peraí Jesus, você não sentiu um mau cheiro não? O sujeito está em decomposição. Daqui a pouquinho sai o Lázaro todo mumificado, cheio de atadura. Aí Jesus diz, Ataio, tira essas ataduras. E de noite Lázaro estava jantando com Jesus em um grupo. Alguém já leu sobre jantar? Jesus estava lá. O Lázaro jantou depois que ressuscitou. Que é isso? Estende a mão. Por que hoje quase não tem milagres, irmãos, dessa natureza? Eu não estou falando da ressurreição de Lázaro. Eu mesmo não tenho fé para levantar defunto, não. Vocês já pensaram, irmãos, ter fé para levantar defunto com a igreja nos fundos do cemitério? Cemitério é aqui atrás. As pessoas iam deixar de levar o defunto para lá, fazer fila na porta da igreja. Amém. Eu chamo a sua atenção para isso. O homem ainda estava com a mão mirrada e Jesus ordenou, estende a mão. Vira hoje para uma pessoa que está numa cadeira de rodas assim, levanta e anda. A maioria nem se mexe. Nem se mexe. E se tentar, de repente, o medo faz sentar de volta. O medo é um dos piores inimigos da fé. Ele é tão bandido, tão bandido, tão bandido, que ele mantém a fé longe. Quando ele domina. Estende a mão. Esse homem podia ter dito, Senhor, peraí, passa a mão na minha mão, faz uma oração, faz alguma coisa. Jesus tinha mandado ele ficar de pé. Ele ficou. A fé sem obras é morta. Ele teve a primeira obra, obedeceu. Jesus disse, fica no meio, eu quero você no meio desse povo. Ele parou de ser visitante da sinagoga para fazer parte do meio. Família de Deus, nome no livro do céu, no livro da vida. Tem muita gente, pessoal, que frequenta cultos, frequenta igreja, faz corrente, e nunca assume Jesus como seu Salvador e Senhor, para ter o seu nome registrado no céu. Eu vou virar crente nada, vou ter esse monte de compromisso com a Bíblia, eu vou ter que ficar obedecendo. Não, mas eu quero as bênçãos, porque Deus é bom. Jesus disse, fica em pé e no meio, quero você no meio desse povo, igualzinho a todo mundo, sem complexo, sem sentimento de inferioridade, a você aqui como filho de Deus. E agora, estende a mão. Por que esse homem estendeu a mão? Porque a fé já estava no coração dele. A fé, irmãos, é um poder de dentro que te faz tomar atitudes, mesmo que todas as circunstâncias digam o contrário. Amém, igreja? Uma mulher chegou à nossa igreja e disse, pastor, eu vim porque a insistência da minha amiga, e eu sou evangélica há muitos anos, mas meu casamento acabou, meu marido não quer mais nada. Acho que eu contei isso aqui recentemente, numa quarta-feira talvez. Não adianta orar, porque ele já disse que ele não quer. Eu falei, quem foi que disse que não quer? Ela disse, o meu marido. Eu falei, a senhora perguntou a Jesus se ele não quer? E ela parou e pensou, olhou para mim e falei, a senhora tem que perguntar a Jesus. E se a senhora perguntar, se a senhora sabe que Jesus é a palavra, a senhora vai ver o que a Bíblia diz, que Deus odeia o divórcio. Então ele quer. E aí, não é melhor a senhora ouvir e começar a buscar? E não deu outra, como eu já contei aqui, em pouco tempo, ele se converteu, estava no altar, celebrando 20 anos de casamento. Ele mesmo comprou um par de alianças novas.
Você viu o que Jesus fez com esse homem? Você viu que Jesus disse, estende a mão? E depois a mão foi restituída. É por isso que a fé, irmãos, não é ver para crer, é ter uma certeza no coração e assumir para que a obra se realize. Amém? Tome posse, curve a sua fronte. Pai, muito obrigada. Nós entendemos, nós agradecemos. Que coisa linda, Senhor. Que homem de fé. Mas ele estava ouvindo a Jesus. Pai, ele estava ouvindo a Jesus. Jesus estava aos sábados ensinando. E certamente aquele homem guardou no coração tudo que Jesus ensinou. E então o entendimento dele se abriu. E ele viu, Senhor, claramente o poder do céu na vida dele. Mas também ele não refutou quando Jesus disse levanta, ele levantou. Quando Jesus disse põe-te em pé no meio, ele não questionou. E o Senhor disse estende a mão. Oh Jesus, que coisa linda, gloriosa é a palavra do Senhor. Senhor, nós agradecemos porque agora entendemos o que é a fé sem obras é morta. Pai, muito obrigada. Nós te agradecemos em teu nome. Obrigada, Jesus. Amém? Glória a Deus.